amigos, que as bênçãos de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Mais uma vez nós estamos aqui nessa tarefa, de dividir um pouquinho aquilo que a gente estuda, porque a gente só estuda, a gente ainda não faz. Mas se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir fazer perfeitamente, porque nós somos criados para a perfeição, Iniciando então o nosso encontro de hoje com uma oração pedindo a Jesus, aos bons espíritos, aos mentores da nossa casa Paulo de Tarso, que nos envolvam, nos amplie a capacidade de entendimento, que eles consigam me dar condições necessárias para que eu possa ter a habilidade da fala, a habilidade de passar aquilo que eu estudei, e que através da intuição e da inspiração dos bons espíritos, nós sempre conseguimos chegar ao final do nosso trabalho, pelo menos de uma maneira satisfatória, porque são eles que nos orientam. Então, Jesus, que possamos nós nesse momento aproveitar esse momento de estudo e de encontro virtual, mas que no fundo é um encontro de muito afeto, porque estamos todos reunidos nesse momento, Hoje nós vamos falar de alguma coisa bem diferente, O sofrimento como desafio na vida diária. Esse sofrimento que quando nos pega, nos assusta, nos apavora, a gente se desespera, mas ainda bem que nós temos essa doutrina abençoada no nosso caminho, que nos ensina, nos alerta, nos prepara para esses momentos, Momentos de aprendizado. Em tempos de pandemia, nós vamos fazer uma reflexão sobre o sofrimento. Nossa proposta do estudo de hoje é poder olhar para o sofrimento a partir de uma nova ótica, a ótica de Jesus, da espiritualidade superior. O sofrimento observado a partir dessa perspectiva, ele é um resultado, jamais um castigo. Ele é um convite para trazer novas potências para fora. As nossas potencialidades, elas brotam não somente com as coisas boas, mas muito mais vezes com as coisas difíceis, porque é através do sofrimento, da dificuldade que a gente aprende. Então o sofrimento é aprendizado. O sofrimento, assim como as nossas vivências saudáveis, como eu falei, constitui crescimento. Dor não é a punição. Quando nós vivemos uma situação difícil, ficamos tomados pelo sofrimento, nos agarramos a esses acontecimentos ficam congelados dentro da gente, nós ficamos paralisados, nos culpamos ou culpamos o outro, e é como se aquela experiência se grudasse no nosso corpo. Imagens ficam fixas, alimentando o vitimismo, carregando uma visão pessimista da vida. Vai fazer um ano agora, Vou dividir com vocês. Muitos já sabem, mas outros talvez não. Vou dividir com vocês uma experiência que eu tive, Tive uma experiência com câncer. E quando eu fui no médico e o médico me disse que era um câncer, eu fiquei pensando assim, não pode ser? Não pode? Como assim? Quantas vezes, Mesmo a gente sabendo da doutrina, sabendo do evangelho, estudando, pensando, estudando, quantas vezes eu humanamente, imperfeitamente, no meu papel de ser humano, me peguei pensando, por que comigo, Às vezes eu pensava assim, Jesus não é justo, não mereço, olha para mim, olha que doçura que eu sou, E a gente sabe que não é assim. Até que um dia eu lembrei da fala do Divaldo, numa palestra dele, em que ele ia dar passe num amigo que estava doente, e aí o amigo pediu para ele, Divaldo, abre o evangelho para mim, e o Divaldo dizia, eu não abro o evangelho, eu deixo para que o que vai receber o passe abra, inventa, eu abri num lugar que não caia muito bem. E aí o Divaldo, na brincadeira dele, disse que o amigo abriu o evangelho e disse, se caiu na lição, se fosse um homem de bem, teria morrido. E quando me lembrei dessa passagem do Divaldo,
falou bastante pro meu coração. E aí eu pensei assim, quer saber uma coisa? Se eu fosse uma mulher de bem, eu teria morrido. Então vamos aproveitar para aprender. E assim, desta maneira, com o tempo, sim, se Deus quiser, eu vou me tornar um ser de bem, uma pessoa de bem, uma mulher de bem, que tem o bem dentro da gente, porque a gente faz um esforço danado para ser bom, né? A gente faz um esforço danado, porque a gente ainda não é, mas a gente tenta, isso já é uma grande coisa. Há sim uma recusa na nossa alma em aceitar determinados acontecimentos. A nossa dor é sempre vista como a maior, pela nossa humanidade e pela nossa imperfeição. Acabamos buscando respostas mágicas, né? Aí muitas pessoas buscam assim no passe, no atendimento espiritual, na palestra, na cartomante, nos trabalhos, como a gente diz, nas promessas, né? Tudo isso é riquíssimo para o nosso bem-estar e colabora muito para a nossa saúde. Contudo, não é só isso. A gente precisa ir no médico, a gente precisa encarar aquela experiência como uma experiência de aprendizado, não somente ficar lá, né, na recusa de aceitar o sofrimento, congelado e paralisado naquela dor, fugir do vitimismo, porque isso vai acontecer, mas a gente também tem como lutar contra isso. Eu nem vou usar a palavra lutar, é trabalhar, porque quando a gente está sofrendo, nem tem tempo a gente tem para gastar com luta, a gente só precisa trabalhar mesmo, né? Esse estado de mente, né, e de recusa das provas, vicia o nosso pensamento. Daí nós ficamos presos como que em determinada cena de filme, sem poder avançar para ver o filme todo. A gente acaba a gente esquece do que teve antes do filme e daquilo que vai vir do filme. E aí a gente esquece, a gente não consegue ver toda a fita. Nós ficamos ali congeladinhos. E aí a Joana nos traz, assim, achei excelente a expressão dela quando ela diz assim, Joana de Ângeles nos diz, né? Te estimula a tomar a decisão de ser feliz. Então está em nós também, né? Ela nos orienta a colocar empenho ao máximo para tornar a nossa vida mais agradável a nós e mais agradável aos outros. Somos a única pessoa que vamos poder contar do berço até o túmulo. Não adianta, é assim mesmo. Isso é um processo da vida. Tá? Deixei um pouquinho mais adiante aqui na minha colinha, né? Porque a gente sempre tem uma colinha boa aqui. Ela nos estimula que a gente possa gerar a simpatia, que a gente possa ser generoso. Generosidade, gente, é tudo nesse mundo. A gratidão é mais ainda nesse mundo, né? O quanto a gente pode ser generoso com a gente. Geralmente a gente tem o hábito de ser generoso com o outro. A gente, hábito, quem dera, né? Hábito. A gente tem uma proposta de ser generoso com o outro. Hábito mesmo a gente vai aprender daqui a umas encarnações, mas já estamos tendo a proposta, já vale a pena. E a gratidão, né, e essa generosidade, elas produzem estímulos otimistas, estímulos de saúde, e vai nos fazer nos sentir melhor. A vida é uma bênção e deve ser mantida saudável, mesmo sob a experiência do sofrimento, do aprendizado. Essa experiência ela é libertadora das provas e das expiações. Eu lembrei de do significado de saúde, né? O que é saúde para a OMS, para a Organização Mundial da Saúde? Ela diz, lá na Organização Mundial da Saúde nós encontramos a definição de saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Continuando com a Joana, ela também nos aconselha que a gente tenha liberdade de escolhas, porque a gente tem liberdade de escolhas diante do sofrimento. A gente pode sofrer bem ou sofrer mal. E diante desses fenômenos renovadores da vida, que são os sofrimentos, os conflitos, as dificuldades que nós passamos, nós temos a liberdade de imprimir na nossa existência o padrão de bem-estar, de felicidade ou de aflição. Ela diz assim, és o que de ti faças.
Há pessoas que preferem a queixa, a lamentação, o armazenamento, né, do pessimismo dentro de si, elegendo o infortúnio como uma falsa solução. Ah, mas não adianta, não vou fazer nada, porque eu não consigo mesmo, porque a minha vida sempre foi assim, sempre que eu tentei sair desse lugar, desse mal-estar, as coisas acabavam ficando difíceis. E aí fica numa sensação, né, de abandono, se sente abandonado por Deus. E será que Deus nos abandona? Ou somos nós que ficamos paralisados no nosso sofrimento? E aí eu lembrei de uma história que tem lá no livro Alvorada Cristã, de Neio Lúcio, né? E aí o nome da liçãozinha é a história de Zezélia. Eu vou ter que ler a história para vocês, porque essa história é maravilhosa. Zezélia pedia esmolas havia muitos anos. Não era tão doente que não pudesse trabalhar. Esmola, pelo amor de Deus, chamava o dia inteiro, dirigindo-se a todos aqueles que passavam por ela. De quando em quando, pessoas amigas, depois que lhe davam níquel, aconselhavam: Zezélia, você não poderia plantar algum milho? Ah, não posso, respondia logo. Zezélia, quem sabe tu poderias te beneficiar com alguns quilos de café? Quem sou eu? Não posso trabalhar com o café. Né? Não posso, meu filho. Não tenho forças. Não desejaria lavar alguma roupa para ganhar um dinheirinho? Indagavam damas bondosas. Ai, nem pensar nisso. Não aguento. Não posso andar, minhas filhas. Algumas jovens convidavam ela para que ela pudesse fazer alguma outra coisa, quem sabe vender flores. Ai, não posso mais, minhas filhas, eu tenho muita dificuldade de andar. E exclamava dessa maneira, suspirando, morrendo de pena de si mesma. E o bordado, Zezélia? Né? O pessoal pensava, vai bordar, vai ficar sentadinha, vai mexer com os dedinhos aqui assim, né? Quem sabe vai conseguir. Aí ela dizia, a vizinha disse para ela: você tem as mãos livres, a agulha é boa companheira, quem sabe poderá ajudar-nos, receberá uma boa recompensa. Não tenho dedos seguros, informava a teimosa. E falta-me também suficiente energia para poder trabalhar. Não posso, minha senhora. E assim Zezélia vivia prostrada, sem ânimo, sem alegria, afirmava sentir dores por todo o corpo. Dava notícias de tosse, de tonteira, de resfriado, com longas palavras que raras pessoas se dispunham tempo de ouvir. Além das lamentações continuadas, clamava que não bebia café por falta de açúcar, que não almoçara porque não tinha alimentação. Tanto pediu, tanto chorou, tanto se queixou, que em certa manhã foi encontrada morta. E a caridade pública enterrou-lhe o corpo com muita piedade. Todos os vizinhos e conhecidos julgaram a alma de Zezélia, julgaram que a alma de Zezélia tenha ido direto para o céu. Entretanto, não foi assim. Ela acordou em meio a um campo escuro, muito frio, achava-se sem ninguém, gritou aflita, pediu socorro para Deus. Depois de muito tempo, um anjo apareceu e disse-lhe bondoso: Zezélia, que deseja você? Ai, observou toda vaidosa, né? Sou conhecida na casa de Jesus, sou conhecida na casa de Deus, na casa celestial. Aí o anjo respondeu para ela: há muito tempo nós te conhecemos. A velha começou a chorar e rogou em pranto: tenho sofrido muito, mas eu preciso de um amparo do alto de uma vez por todas. Aí o anjo olhou para ela e disse: ouça bem, Zezélia. O auxílio divino é para quem trabalha. Quem não planta, nada tem a colher. Você não cavou a terra, não cuidou das plantas, não ajudou os animais, não fiou o algodão, não teceu os fios
e não costurou o pano, não amparou crianças, não fez o pão, não lavou roupa, não varreu a casa, não cuidou das flores, não tratou nem mesmo da tua saúde e do teu corpo, como pretende receber as bênçãos de cima. A infeliz, então, respondeu, eu nada pude fazer. Não tinha como. Eu era uma pobre mendiga. Aí o anjo respondeu para ela. Não, Zezélia, você não era mendiga. Você simplesmente foi preguiçosa. Quando aprender a trabalhar, chame por nós e receberás o socorro celeste. Cerrou-se-lhe os olhos e o horizonte de luz, às escuras, Zezélia voltou para a terra numa nova encarnação, a fim de renovar-se. Quantas vezes nós somos a Zezélia? Nós podemos trabalhar sim durante o dia, trabalhamos, ganhamos o nosso pão, podemos fazer todo o trabalho profissional, nós damos conta de pagar as nossas contas. Mas quantas vezes nós nos fechamos para o auxílio divino que vem através do nosso irmão? A Zezélia fechou o auxílio divino em relação ao dinheiro, a sustento, ao seu próprio trabalho. Mas e nós, quantas vezes fechamos-nos para o socorro divino diante do socorro dos nossos irmãos? Aí aparece um irmão na nossa casa para dar um oi, aparece alguém que manda uma mensagem, hoje não pode mais chegar na nossa casa por causa da pandemia, né? Mas manda uma mensagem, lembra da gente e liga. E quantas vezes nós ficamos ali assim, ó, mas eu sofro, é muito difícil, o meu marido, os meus filhos, sabe, a minha mãe, a minha sogra, a minha avó, e aí a gente fica lá, porque é meu pai, né, porque é minha mãe, e a gente fica ali paralisado, só naquela cena de filme, e não olha o começo, nem permite-se ir para o fim dessa película, né. A Joana, de novo, nos chama a atenção que nós precisamos estar atentos para quando a ajuda chegar. É importante que não estejamos com o pensamento fixo nesse sofrimento. É preciso romper com esse pensamento, com esse comportamento circular. Pois ao fazer o esforço para sair deste período, deste padrão, nós abrimos um espaço para que a espiritualidade maior venha ao nosso socorro. A gente precisa dar espaço para o outro nos ajudar. A gente precisa dar espaço para que nós mesmos possamos nos ajudar. No livro Palavras da Alma, que eu ganhei da Marinês no Natal, naquele período lá do câncer, que estava sendo bem difícil, né? Bem difícil mesmo. Mas foi um livro que, assim, que acolheu a minha alma, acolheu meu sofrimento, as minhas dificuldades. E essa foi a lição que eu li no livro e disse, a próxima palestra, se eu conseguir fazer alguma palestra novamente, porque eu morria de medo de plano espiritual, é óbvio, né? E morria de medo não pela morte, mas eu morria de medo porque eu sei quem eu sou. Aí daqui a pouco a gente vai lá e se encontra com os amigos. Aí eu vou pra lá que nem a Zezélia achando que eu vou estar com tudo, né? E não tô nada prosa, né? Vou só me encontrar com os meus amigos. Mas voltando pro nosso livro, então, esse livro acolheu muito a minha alma. Muito, 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 muito. Me ajudou muito, me ensinou muita coisa que eu precisava aprender naquele momento. E agora estou dividindo com vocês um pedacinho bem pequenininho dele, nessa conversa que a gente está tendo. Lá no livro Palavras da Alma, a autora nos traz um exemplo muito esclarecedor sobre essa questão de abrir espaço para receber o atendimento do plano espiritual, abrir espaço para receber o aprendizado do sofrimento, abrir espaço para receber a visita espiritual e muitas vezes presente dos nossos amigos quando a gente pode, né? Ela diz assim, quando estamos passando por uma dificuldade, ou por um momento depressivo, no momento em que a gente está naquele aprendizado terrível, né? Que é só para o nosso bem, alguém bate na nossa porta. Nós temos duas escolhas. Ou a gente não abre, ou a gente abre. Se a gente decidir não abrir, pensar assim, não posso.
Eu tô sofrendo, o meu sofrimento é muito grande, eu não tenho energia para dar, eu não sou, sabe, nesse momento eu não sou aquele que pode escutar, não posso fazer nada por ninguém. Eu sou um coitado. Eu tô nesse sofrimento, imagina, gente. Tô sofrendo da carne, tô sofrendo do físico, eu tô sofrendo do emocional. Não dá, não dá. Aí eu continuo naquele ciclo fixo, na esperança de um milagre. Eu espero um milagre. Vai acontecer um milagre comigo. Pouco a espiritualidade maior pode fazer por mim. Porque nenhum espírito de luz desrespeita o nosso livre-arbítrio. Se nós não abrimos, se eu não escolho abrir a possibilidade do plano espiritual me ajudar, eu não tenho o que fazer. Eles não têm o que fazer. Só quem tem o que fazer sou eu. Agora, se eu escolho, né, naquele milésimo de segundo, se eu escolho abrir, eu penso, eu vou fazer um esforço. Mesmo que num gesto muito rápido, sem muita disposição, mesmo sofrendo, levanto e vou lá, né, com toda aquela vontade e abro a porta. O que eu faço nesse momento? Eu quebro o ciclo. Eu me abro para ajuda. Eu não só abro a porta para escutar uma outra pessoa, eu abro a possibilidade. É quando a espiritualidade maior encontra uma brecha para me socorrer. Então, né? Ajuda traz ajuda. Por isso que Jesus disse que fora da caridade não há salvação. Movimentar-se também recupera a vida. Eu lembrei agora de um estudo de caso de uma paciente que sofria de depressão profunda, né? Vai reforçar isso que nós estamos dizendo, que fazer alguma coisa abre espaço para que a gente possa sentir ânimo de fazer outras coisas. Ela estava em consulta com o psiquiatra dela e ela diz para o psiquiatra assim, e esse é um caso que o psiquiatra conta num encontro de psiquiatras. E aí ele diz que ela estava muito depressiva, e essa paciente olha para ele assim, doutor, hoje eu preciso sair 10 minutos antes que a sessão termine, porque eu vou passar numa loja de descartáveis aqui perto. E ele ficou todo entusiasmado, né, não falou nada, mas falou assim, tá saindo, vai fazer uma festa. Vai fazer pelo menos um encontro com outra pessoa, né, vai comprar pratos descartáveis. E aí ele não se aguentou, foi indo durante a sessão, daqui a pouco, pertinho dela sair, ele perguntou, tu vai fazer uma festa? Aí ela chegou e disse assim, não, é que eu não tenho mais nenhum prato limpo na minha cozinha. E ele pensou assim, como assim? Ela disse, eu tô tão deprimida que eu não tenho mais nenhum prato limpo, eu não vou lavar nenhum. A partir de agora, vou começar a comer em pratos descartáveis e depois eu ponho fora. E a louça? Ele perguntou para ela. Vou deixar lá. Aí ele pensou, vou fazer uma proposta para ela. Aí fez, né, audaciosamente uma proposta para ela. Ele propôs essa combinação dela lavar um único prato por semana. Na próxima semana, a paciente chegou e disse para ele, olha, doutor, eu tenho usado os pratos descartáveis, mas eu consegui lavar um único prato. E assim o tempo foi passando. A segunda semana, a terceira semana. Lá pela quarta semana, ela disse que contando para ele, que quando ela lavou um prato, ela se deu conta que tinha outros. E ela podia lavar. E ela já estava sentindo vontade até de ver a louça lavada. E ela conseguiu realizar aquela tarefa em mais 2 ou 3 vezes. E dali ela começou a se dar conta que quanto mais ela fazia, mais ânimo ela tinha de fazer. Então assim, quanto mais nós entendemos o sentido da nossa vida, né, mais ânimo a gente tem para essa vida. Porque quem tem, como diz o Viktor Frankl, né, quem tem um sentido para a vida, suporta muita coisa. E a nossa doutrina nos dá um sentido para a nossa vida. Ela não nos deixa abandonados sem sentido. Ela nos mostra que tem um porquê de nós passarmos por todos os aprendizados, provas e expiações que precisamos passar. E Joana também aconselha, né? Te envolve com o programa divino. E o aprendizado, o sofrimento, é um programa divino, né? Podemos e devemos ser felizes. Não transformemos tudo em tragédia. Ninguém tem como destino o sofrimento, nem como punição.
Sofrimento não é castigo, diferente daquilo que a gente pensava. Ah, tá com uma doença é porque tá pagando. Não, gente, vamos devagar, né? Tem muita coisa envolvida nesse meio. E todos nós somos espíritos imperfeitos e humanos. Um corpo físico que dá trabalho. E que sim, produzimos alguns males para nós, com certeza. Mas óbvio, né, gente? Estamos aqui, ó, num mundinho de provas e expiações. E a gente está querendo viver como se fosse aqui no mundo superior, né? A ideia é que a gente possa se dar conta de quem a gente é. Muito humano, muito cheio de dificuldade, contudo, com sentido na nossa vida, com um objetivo de melhor. Lentamente, mas chegando lá. A Joana também diz assim, ó, que o sofrimento, ele é aprendizado, né? Sofrimento é o resultado de uma ação negativa que a gente realizou por ser um espírito imperfeito, mas que a gente não sabia fazer diferente, que não tinha despertado para os recursos que nós temos hoje, para fazer melhor. Mas também não aprendemos somente com o sofrimento, e isso que é lindo, isso é muito bonito da gente colocar no nosso dia a dia. Nós podemos aprender via o amor, fazendo bem por nós, fazendo bem e fazendo bem pelo próximo, porque isso também é fazer o bem para nós. Lembremos que são chegados os tempos de novos aprendizados. Este já é o início de uma nova era, a era da regeneração. De novos aprendizados e conquistas, somos filhos de Deus a caminho da luz, com a misericórdia da imortalidade. A vida se renova a cada momento. A cada dia que acordamos, recebemos a misericórdia divina de uma nova chance de reescrever a reencarnação. A cada dificuldade, aprenda a dar espaço para receber. Seja humilde, peça ajuda. A cada oportunidade, aprenda a dar teu olhar de compaixão para o outro. A cada momento, aprenda a ser gentil e generoso com você e com os outros. Pessoal, só tenho a agradecer a oportunidade de poder dividir com vocês um pouquinho, né? Isso que eu estudei, que eu li lá enquanto eu estava passando por algumas dificuldades e que hoje eu consegui dividir com vocês. E esse era o meu grande desejo. Obrigada pela companhia, né? Nesse momento de estudo, nesse momento de restabelecimento. Todos nós estamos um pouquinho se restabelecendo de alguma coisinha, né? Se não emocional, espiritual ou físico. Somos todos filhos de Deus. Guardemos essa mensagem. E a misericórdia do nosso Pai nos levará a uma satisfação imensa, porque nós vamos conseguir sim passar por todos esses processos a caminho da luz, entrando numa nova era, uma era de regeneração. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.